Gente, voltando aqui então para a segunda parte da nossa aula, tá? Aplicabilidade das enzimas de restrição. Bom, são duas aplicações básicas para o diagnóstico em engenharia genética. No diagnóstico, é para o isolamento de genes, ou seja, eu tenho um determinado gene no cromossomo, eu quero isolar ele. Então, o que eu vou fazer? Para tirar ele lá do meio do cromossomo, para eu poder analisar somente ele, eu vou utilizar enzimas de restrição, para que ela corte as suas extremidades e eu isole esse gene. Isolando o gene tem múltiplas aplicabilidades, mas aqui vamos colocar só no contexto de estudo. Já para utilizar esse gene como marcador molecular, o que é um marcador molecular? Um marcador molecular é uma sequência de DNA que identifica uma doença. Então, por exemplo, para analisar a síndrome do X frágil, eu vou utilizar como marcador molecular o gene que sofre a mutação, no caso, o gene FMR1. Para utilizar um gene como marcador molecular para identificar câncer de mama, eu vou utilizar o gene BRCA1, porque é ele que sofre mutação. Então, o marcador molecular é um gene ou uma região do DNA que marca uma característica ali que aquele gene tem para identificar uma doença. O exemplo que eu coloquei aqui embaixo, que é esse heredograma com a eletroforese, é o marcador molecular para anemia falciforme. Quem seria o marcador molecular? O próprio gene para a hemoglobina. Por quê? Nós temos a hemoglobina A, que é a hemoglobina normal, mas quando essa hemoglobina... Só um pouquinho, João. Quando essa hemoglobina normal sofre uma mutação, ela pode se tornar a forma S. Pode, porque tem outras formas, tá? Que o exemplo é só da anemia falciforme. Vamos pegar aqui e recordar o exemplo da mutação que nós vimos no ano passado. Um dos códons normal, que codifica os aminoácidos para a hemoglobina normal, é o códon GAG, mostrado aqui nessas duas barras setadas aqui embaixo, gente. Então, nas condições normais, o códon GAG codifica lá o aminoácido normal. Quando ele sofre uma substituição de A para T, vem a substituição do aminoácido correspondente e essa hemoglobina normal, lembra, ganha as características lá de baixa tensão de oxigênio, formar a foice, por isso anemia falciforme. Onde entra a enzima aqui? Como as enzimas reconhecem sequências específicas e cortam no local específico, a enzima vai cortar exatamente sobre o códon GAG, particularmente sobre a adenina. Como que eu sei aqui, olhando? As enzimas de restrição, onde elas cortam, é identificado por setas ou barras. Então, notem que aqui a forma normal tem 3 setas, 2 vermelhas e uma em preto. As 2 em vermelho indicam exatamente o fragmento que após o corte vai servir para identificação na eletroforese. Então, vemos aqui no lado uma eletroforese, olha. Forma um fragmentinho pequenininho, por isso ele vai ser observado no final do gel. E para quem tem o gene da anemia falciforme? Uma vez que faltou, né, o corte do meio, por causa da substituição de A para T, a enzima não reconhece, então não corta aqui. Então, eu tenho a formação de um fragmento muito maior. Então, o gene para essa ciclemia, o marcador molecular, vai formar uma banda maior para ser identificada no gel. Comparando, então, nesse caso, com o heredograma dessa família, nós temos os pais como portadores e 3 filhos. Os pais portadores, então, significa que eles têm um gene normal e um gene para anemia falciforme. Voltando ali à aplicabilidade da enzima de restrição, olhem aqui no gel. O pai e a mãe, olha, apresentam a hemoglobina normal, eu vejo isso pela banda aqui no final do gel, e possui o gene para anemia falciforme, que como forma uma banda maior, está aqui no início do gel. Observe que na eletroforese deles formam 2 bandas. Vamos para os filhos. Tem 3 filhos, um acometido, uma portadora e uma menina normal. Notem que o menino que é acometido, olha, forma só uma grande banda. Por que forma só uma grande banda? Na verdade, não é que formou só uma, na verdade, forma-se 2 bandas, porque ele é HBS e HBS, só que no gel, como essas 2 bandas têm o mesmo peso molecular, elas ocupam a mesma posição no gel. Por isso que na foto vai aparecer só uma. A menina portadora tem 2 bandas, uma A e uma HBS, e a menina que é normal, novamente a situação, ela é HBA-HBA. Como essas 2 bandas têm o mesmo peso molecular, ocupam a mesma posição no gel.
Esse tipo de diagnóstico, mais especificamente, nós vamos ver no segundo bimestre, tá? Mais detalhes dele. E a utilização das enzimas de restrição na engenharia genética. Isso é para fazer moléculas de DNA recombinante. O que são moléculas de DNA recombinante? Moléculas que combinam DNA de fontes diferentes. Vamos tomar como exemplo a produção da insulina humana. Então, eu tenho o gene da insulina humana localizado lá em um determinado cromossomo, aqui mostrado em azul. Para isolar o gene da insulina humana, eu utilizo então enzimas que vão cortar as extremidades desse gene para formar esse fragmento isolado, que está mostrando aqui. Paralelamente a isso, eu monto uma segunda reação. Nessa segunda reação, olha, eu vou utilizar a mesma enzima de restrição, só que agora para abrir o plasmídio bacteriano, tá? Então, nessa reação, a enzima corta lá, abre o plasmídio, formando então o fragmento aberto. Numa terceira reação paralela, eu vou adicionar o gene da insulina humana mais o plasmídio bacteriano num tubo Eppendorf. Adiciono um tampão, tá? Tem que ter um tampão de reação, já que é uma enzima. Uma temperatura apropriada, nesse caso vai ser 37 graus. E para fazer com que o gene humano se ligue ao plasmídio bacteriano, aí eu tenho que utilizar uma segunda enzima. No caso, essa segunda enzima, ela vai entrar para fazer a ligação fosfodiéster, ligando o gene humano ao plasmídio. Essa enzima que faz ligação fosfodiéster fora da replicação é a enzima DNA ligase, que, se vocês lembrarem, é aquela mesma enzima que une os fragmentos de Okazaki da fita de produção descontínua na replicação do DNA, ok? Então, de uma maneira geral, é dessa maneira que eu utilizo enzimas aqui, para cortar moléculas de DNA e unir com DNAs diferentes. E eu já fiz até essa pergunta na sala de aula. Gente, eu posso ligar moléculas de DNA que são complementares, mas de fontes diferentes? Aí eu falei, sim, desde que elas sejam complementares. Então, aqui é um exemplo. E com isso, né, produz uma bactéria, um DNA recombinante, que pode ser colocado dentro de uma bactéria. Aí eu forneço as condições adequadas, ou seja, os aminoácidos adequados, e a bactéria passa a produzir insulina humana. E é isso que acontece na prática. Isso vale para outros hormônios, outras substâncias, a elaboração de protocolos de terapia gênica, produção de transgênicos, entre outros. Então, recordando, duas aplicabilidades para enzimas de restrição: diagnóstico de doenças genéticas e na engenharia genética. Bom, só uma questão de nomenclatura, porque vocês vão ver que enzimas de restrição têm nomes bem diferenciados. Para ficar mais fácil o entendimento da nomenclatura, vamos aqui a explicação, e para facilitar eu coloquei por cores. Um detalhezinho. Essa questão da nomenclatura não é nem aspecto em termos avaliativos para nós, tá? Porque isso é muito basicão a nível universitário, mas é que para quem for fazer futuramente aí concurso para perícia, né, para polícia científica, geralmente toda prova de polícia científica cai essa questão. Então não é para muito fins avaliativos da minha avaliação, mas principalmente para quem futuramente quiser fazer concurso de polícia científica, essa questão sempre cai, não sei porquê, mas já vai a dica. Então, para facilitar para vocês, olha, eu coloquei cada indicativo da classificação do nome numa cor diferente para ficar mais didático. Então, vamos lá. O nome da enzima é EcoR1, porque ela foi a primeira enzima identificada lá na década de 70. Então, o E de EcoR1 significa o gênero do organismo que a enzima foi isolada. Então, no caso, gênero Escherichia. E o CO? O CO vem da espécie, no caso, é a espécie coli. Para quem conhece, a bactéria Escherichia coli é aquela bactéria intestinal. O R vem de cepa, de linhagem, que são as formas diferentes de um micro-organismo quando é isolado, né? No caso, a cepa, olha, é chamada em laboratório de RY13. E o 1? O 1 é a ordem de descoberta. Então, EcoR1, porque foi a primeira enzima descoberta nessa bactéria. Hoje temos outras formas, tá? Até inclusive EcoR7. Como as enzimas atuam na prática? Bom, já que eu vou utilizar a enzima de restrição para cortar uma sequência no DNA, como toda enzima, ela vai ter a sua especificidade. As enzimas, elas reconhecem um tipo de sequência que a gente chama de palíndromo. O que é o palíndromo? O
Palíndromo, né, do dicionário significa uma sequência que lida de ambos os lados é igual. Isso é sequência de DNA, lembra? Porque a extremidade 5' é igual a 3', só que de maneira complementar. Então, vamos pegar aqui a ALU1. Olha, a sequência que ela reconhece de palíndromo é a AGCT. Só que se vocês olharem na fita complementar, a sequência é igual, só está do lado inverso. Olha, AGCT. E assim por diante. Então, enzimas de restrição reconhecem palíndromos porque está se reconhecendo o DNA. E o DNA, ambas as fitas são iguais, só que de maneira inversa. Bom, após o reconhecimento da sequência, já que você vai utilizar a enzima de restrição para isolar um gene, ela tem que cortar. Então, uma coisa é a sequência de reconhecimento e outra coisa é o que ela corta. Então, uma enzima de restrição, ela tem uma sequência que ela reconhece e um lugar específico para corte. O local de corte a gente chama de sítio de clivagem ou sítio de restrição, porque restrição e clivagem entra aqui como sinônimos de corte, tá? Então, vamos pegar o exemplo da ECO-R1. A ECO-R1, então, a sequência palíndromo, ou sequência de reconhecimento para ela é a sequência GAATTC, certo? Se é um palíndromo, lido do sentido inverso é o mesmo, ou seja, GAATTC. Essa é a sequência de reconhecimento. E o sítio de clivagem? Bem, o sítio de clivagem, para fins didáticos, para facilitar, a literatura internacional, por convenção, determinou, para indicar o sítio de clivagem de uma enzima de restrição, a representação do local de corte, do sítio de clivagem, vai ser dado pelo uso de barras ou setas. Então, aqui no nosso exemplo, olha, eu tenho duas setas em amarelo bem grande, que eu deixei para ficar bem claro, olha. A sequência de reconhecimento é GAATCC. E o sítio de clivagem? Entre os resíduos de guanina e adenina. Então, notem que uma coisa é ela reconhecer a sequência e outra coisa é o local de corte. Então, eu poderia ter uma outra enzima que reconhece a mesma sequência, mas corta de outra maneira? Sim, isso é possível, tá? Bom, então as enzimas de restrição reconhecem uma sequência de nucleotídeos específica, que geralmente é um palímetro, depois corta no sítio de clivagem, tá? As sequências palíndromo têm uma outra característica muito incomum, que é o tamanho. Geralmente, as sequências são de 4 ou 8 nucleotídeos. Geralmente, não quer dizer que significa só isso. Tem sequências maiores? Tem sequências muito maiores, tá? Mas isso aqui é de uma maneira geral. Bom, as enzimas de restrição, elas podem ser de dois tipos. Isso aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque o momento atual que a gente vive contextualiza isso aqui. Nós temos enzimas de restrição não ambíguas e ambíguas. O que é a não ambígua? Não ambíguo é aquele que eu só tenho em uma forma, certo? Ou seja, a enzima de restrição não ambígua, ela só tem uma sequência de reconhecimento e só um sítio de clivagem. Então, se você precisa de outra sequência, outro sítio de clivagem, você tem que escolher uma outra enzima, porque a não ambígua é muito específica. Geralmente, a não ambígua é o primeiro tipo de enzima de escolha, porque ela é muito mais fácil para se trabalhar. Para você ter que trabalhar com ambígua, você tem que ter um bom conhecimento em genética e uso da biologia molecular. Então, para usar uma enzima ambígua, aquele que vai usar geralmente tem que ter muita experiência, porque senão ele não vai dar conta. Por isso que a enzima não ambígua é a primeira escolha, certo? E a ambígua, quando que ela é aplicada? Bom, como o próprio nome sugere, uma enzima ambígua é aquela que vai reconhecer mais de uma sequência no DNA. E por que isso exige mais experiência de quem for utilizar ela? Pelo seguinte, vou colocar o exemplo da RINF-H1, que é o principal exemplo de enzima ambígua. Olha a sequência genérica que a RINF-H1, que a RINF reconhece, olha. A sequência é GANTC. Vamos aqui uma definição, a primeira vez que vocês vão ouvir falar sobre isso. Bom, a gente reconhece que existe nucleotídeo de adenina, timina, citosina, certo? Agora, nucleotídeo de N, vocês provavelmente nunca ouviram falar, não é? Mas N, M, O, P, Q são denominações, são termos genéricos que nós usamos e eles têm um significado. N em genética ou biologia molecular, toda vez que vocês virem um N, N significa quaisquer nucleotídeo.
Mas aí, como assim quaisquer nucleotídeo? N para DNA só pode ser 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. Então, significa que nessa sequência genérica que RINF1 reconhece, a sequência GANTC pode ter em N um dos 4 nucleotídeos. Então, por exemplo, a sequência que a RINF1 reconhece pode ser GAATC, ou outra sequência GATTC, ou GACTC, ou GAGTC. Então, observem que N dá um polimorfismo, ou seja, dá mais possibilidades. Quando que isso se aplica? Porque que geralmente vai exigir mais experiência de quem for usar. Pelo seguinte, a aplicabilidade das enzimas ambíguas vale para quando você quer identificar um micro-organismo ou uma região no DNA que sofre muita mutação, tá? Então, significa que aqui nessa sequência de 5 nucleotídeos, na posição 3, ou seja, em N, é possível encontrar na natureza as 4 possibilidades de nucleotídeo. Vou pegar o exemplo para linkar o contexto que a gente está no momento. Viram falar que o Covid-19 está sofrendo mutação? Sim, de fato. O que foi identificado? Que essas mutações, inclusive, elas não são aleatórias, elas acontecem em regiões específicas no DNA, no RNA do vírus, desculpa. Então, o que acontece? Se eu quero identificar mais precisamente o vírus, o correto é que eu identifique sequências que sofrem, então, mutação, mas que eu tenho uma maneira correta de identificar ela. Então, por exemplo, usando uma enzima de restrição. Como vocês já devem ter visto, se não, vai ter outra oportunidade, o Covid-19 é identificado por um exame chamado RT-PCR, que a gente vai ver agora no segundo bimestre. A RT-PCR, ela não é feita usando enzima de restrição. Já ouviram falar que vários pacientes estão dando falso negativo? O que é isso? O paciente tem a doença, mas o exame dá negativo. Por quê? Porque a região no DNA do vírus que está sendo identificada sofre muito esse tipo de mutação. Lembra que esse tipo de mutação chama mutação de substituição? É uma transição ou uma transversão. E o exame, ele não está apto para pegar isso. Então, olha aonde entra nós, pessoas da nossa área. Se fosse nós, o que a gente faria? Substituiria o exame ou melhoraria. Faria PCR e depois pegaria uma enzima desse tipo ambígua para cortar a sequência de DNA. Para ter certeza que nesse ponto em que houve a mutação, mesmo acontecendo a mutação, existiria uma enzima capaz de identificar o vírus e não gerar um falso negativo. Ok? Se ficarem com dúvida, porque isso aqui é bem mais complexo, na aula ao vivo a gente tira as dúvidas, tá? É só me lembrar que a gente comenta a respeito, isso aqui é bem interessante e bem atual. Bom, a clivagem, como que a enzima corta? Bom, obviamente ela vai ter que cortar a cadeia de DNA, então se ela vai ter que cortar a cadeia de DNA, ela tem duas opções. Ela pode cortar a ligação fosfodiéster e cortar pontos de hidrogênio, certo? Então vamos pegar o primeiro exemplo aqui da EcoR1. Notem que a EcoR1, olha, quando ela corta, ela rompe a ponte, ela rompe, a ligação fosfodiéster. Consigo visualizar isso exatamente porque eu vejo uma extremidade OH aqui, lembra do carbono 3' e a extremidade do fosfato, que é a extremidade 5'. Então, notem que a enzima corta as extremidades fosfodiéster e vem por dentro cortando a cadeia de DNA, rompendo as pontes de hidrogênio. Então, sigam na figura e observem que o corte da enzima de restrição EcoR1 forma uma espécie de Z. Corta a ligação fosfodiéster de ambas as fitas, depois vem por dentro da cadeia, rompendo as pontes de hidrogênio. Já o exemplo B, olha, notem que o corte só rompe as ligações fosfodiéster, é um corte seco, certo? De acordo com o tipo de clivagem, ou seja, se a enzima rompe só ligação fosfodiéster ou fosfodiéster e ponte de hidrogênio, eu classifico as enzimas de restrição em duas categorias. As enzimas de clivagem no eixo de simetria, porque geram extremidades abruptas ou cegas, ou as enzimas que formam extremidades coesivas ou sobrepostas. O que significa isso? Olha, no primeiro grupo aqui, enzimas que formam extremidades abruptas ou cegas, acontece quando a enzima de restrição, olha, sigam pelas setas, ela corta exatamente só
as ligações fosfodiéster, por isso que eu chamo de extremidade seca, extremidade abrupta, é um corte seco. Já, desculpa, meu filho tá brincando com o cachorro, desculpa, gente. Já a outra categoria de enzimas formam as extremidades sobrepostas ou coesivas, que é aquele exemplo da EcoR1. Então, dá uma olhada aqui nas setas. Olha, de novo a sequência GAA-TTC. A EcoR1 corta no resíduo de guanina e adenina. Então, olhem pelas setas. A enzima, olha, ela rompe as pontes de hidrogênio entre os resíduos de guanina e adenina, mas para conseguir separar a molécula, ela corta as extremidades, mas para conseguir separar a molécula, o corte entra por dentro da dupla fita, rompe as pontes de hidrogênio. Com isso, forma esse formato tipo um Z. Só que esse formato é chamado de sobreposto por quê? Se vocês olharem aqui, olha, uma extremidade ficou G, na outra fita CTTTA, e a outra extremidade, olha, AATTC, embaixo G. Notem que formou duas extremidades assim, não é? Por que sobreposta? Concorda que elas encaixam? Então, o grupo B, que é o das enzimas coesivas ou sobrepostas, é o grupo principal para interesse da engenharia genética. Porque, olha, notem que forma extremidades complementares. Por isso que quando eu estava dando o exemplo lá da produção da insulina, eu comentei que as mesmas enzimas que eu utilizo para cortar o gene da insulina, eu também pego essa mesma enzima numa reação paralela, corto o plasmídio bacteriano. Por que eu cortei 2 DNAs diferentes com a mesma enzima? Para formar isso aqui, as extremidades sobrepostas. E com isso estabelecer a regra de complementaridade de pares de bases e permitir que sejam formadas pontes de hidrogênio. Por isso que moléculas, mesmo diferentes, mesmo exógenas, desde que complementares, podem se ligar, tá? Vou encerrar essa aula aqui para facilitar o carregamento e aí a gente faz a aula 3.